Colossenses é o cardápio das manhãs de domingo. No domingo passado, nós não tivemos a nossa aula, não é? Porque no domingo passado, nós tivemos a reunião da Assembleia, então não tivemos a nossa aula. Mas aqueles que estiveram conosco no domingo atrasado, haverão de se lembrar que nós chegamos ao capítulo 3 de Colossenses. Naquele domingo, eu li os versos 5 a 11, mas só fiquei no verso 5, se não me engano. Então, nós vamos retomar aí. Eu vou ler novamente Colossenses 3, 5 a 11. Vamos recuperar aí o nosso ponto onde paramos e prosseguir, caminhar um pouco mais. Então, Colossenses 3, 5 a 11, eu lerei e você vai acompanhar aí de maneira silenciosa, tá bom? Acompanhe aí com atenção, acompanhe com fé, acompanhe com interesse, com alegria. É a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Senhor, damos-te graças por esta manhã de domingo e pela oportunidade que nos dás de nos reunirmos em torno da tua palavra. Pedimos-te agora que o Espírito do Senhor, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever a passagem que lemos, que este mesmo Espírito esteja trabalhando em nós agora, a fim de que, com a ajuda dele, possamos compreender claramente o sentido desta passagem. Que ele nos convença de que a tua palavra é a verdade e que ele nos mova a uma vida em consonância com aquilo que a tua palavra nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, uma rápida recapitulação aqui, não é? Vocês já sabem que Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu essa carta porque recebeu informações por meio de Epáfras de que falsos mestres estavam ensinando uma falsa doutrina na igreja dos Colossenses. Paulo, então, tomou a iniciativa de escrever esta carta com o propósito de combater este falso ensino. Você já sabe também
que esse falso ensino que estava sendo disseminado entre os colossenses era um mix de crenças e práticas religiosas procedentes de várias fontes, de várias origens. Havia um pouco de judaísmo, havia um pouco de misticismo pagão, havia um pouco de gnosticismo, então era uma mistura de crenças e práticas religiosas, esse falso ensino. Então, esses falsos mestres estavam ensinando aos colossenses um tipo de espiritualidade, estava propondo um certo caminho de aperfeiçoamento cristão. Então, Paulo está combatendo essa proposta de espiritualidade dos falsos mestres e, ao mesmo tempo, mostrando qual é o verdadeiro caminho da espiritualidade cristã. Qual é o verdadeiro caminho do aperfeiçoamento cristão. Paulo disse que aquela heresia, aquele falso ensino, podia ter aparência de piedade, mas no fundo, não tinha nenhuma eficácia, não podia trazer nenhum benefício espiritual àqueles que se dispusessem a trilhar por esse caminho. Então, nós vimos no domingo atrasado que aqui no capítulo 3, Paulo está então apontando qual é o caminho do aperfeiçoamento cristão em contraposição ao ensino dos falsos mestres. Para Paulo, o caminho do aperfeiçoamento cristão é o caminho da união com Cristo. Nós somos aperfeiçoados na medida em que compreendemos que estamos unidos a Cristo, na medida em que admitimos que aquilo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco por causa desta união, e na medida em que nós respondemos de maneira adequada a estes fatos do Evangelho. Vocês se lembram que saber, admitir e responder de maneira adequada são os 3 elementos da fé. O que é crer em Jesus? O que significa viver pela fé em Jesus? Viver pela fé em Jesus implica saber, implica admitir, concordar e implica responder, viver de maneira coerente com os fatos que você sabe e que admite. Então, isso é viver pela fé. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês serão aperfeiçoados na medida em que viverem pela fé em Jesus. É assim que a gente cresce. É assim que a gente é aperfeiçoado. Quando a gente vive pela fé em Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está detalhando isto. Nós vimos que a partir aí do verso 5, Paulo está detalhando isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, por causa da união de vocês com Cristo, quando Cristo morreu, vocês também morreram. Isso é um fato. Isso é fato histórico, objetivo. Então, lá na cruz do Calvário, por causa da nossa união com Cristo, nós morremos com Cristo. Paulo diz. Então, com base nisso, verso 5, Paulo diz, fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena. Então, Paulo passa a explicar, ou seja, crer em Jesus implica fazer morrer a natureza terrena. O que é crer em Jesus? É saber, então, eu sei que eu morri com Jesus. É admitir, eu concordo, eu acho que isso é verdade, eu admito isso. E terceiro, eu tenho que responder a isso de maneira adequada. Qual é a resposta que eu tenho que dar? Olha, se eu já morri, então eu faço morrer a minha natureza terrena na minha experiência. Então, Paulo trabalha aqui a nossa união com Cristo em termos de ter morrido e ter ressuscitado com Ele. E aí a gente pergunta para Paulo, seja mais explícito, Paulo. O que significa fazer morrer a minha natureza terrena? Seja mais explícito. Aí Paulo é mais explícito. Ele fala, fazer morrer sua natureza terrena é abster-se de coisas tais como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Aí Paulo não tem como ser mais claro e mais específico, não é? Então, fazer morrer a natureza terrena é abster-me de um estilo de vida que não combina mais com aquilo que eu sou. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criatura por causa da minha união com Cristo. Logo, eu preciso fazer morrer a minha velha natureza, o meu velho estilo de vida. Então, Paulo não tem como ser mais claro. Depois nós vimos, ainda estou recapitulando, depois nós vimos que Paulo ofereceu uma razão adicional para que nós façamos morrer a nossa natureza terrena. Qual foi a razão adicional que ele ofereceu? É que estas coisas atraem a ira de Deus. Tá aí, Paulo diz isso aí com todas as letras, não é? No verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, esta é uma razão adicional. Primeira razão é porque você morreu com Cristo. E a razão adicional é que estas coisas atraem a ira de Deus. Vimos que nós estamos vivendo num mundo que está sob maldição. Um mundo que está sob a ira de Deus. E é exatamente por causa destas coisas que Deus está irado com a humanidade. Você já escapou da ira de Deus. Você, por causa da sua união com Cristo, não está mais debaixo da ira, está debaixo da graça. Não faz sentido agora você adotar um estilo de vida que coloca você debaixo da ira de Deus. Entendeu? Então, Paulo dá uma razão adicional. E aí, na semana atrasada, nós chegamos ao verso 7 e acho que nós paramos exatamente aqui no verso 7. Nós começamos a ver que do verso 8 em diante, você pode conferir aí, Paulo vai repetir o mesmo ensino que ele vinha oferecendo antes, só que com uma linguagem diferente. Ele muda a figura. Até aqui no verso 7, Paulo vinha falando de fazer morrer, de morrer. Essa era a linguagem dele. Mas agora, a partir do verso 8, veja aí, Paulo começa a falar de despojar, despir. É a mesma coisa. Fazer morrer e despojar, fazer morrer e despir, são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. É que Paulo, a partir do verso 8,
passa a usar uma nova figura de linguagem. Agora não é morrer e viver, morrer e ressuscitar. Agora é despir-se e revestir-se. Esta é a estrutura que Paulo vai usar para prosseguir no seu ensino sobre a verdadeira espiritualidade cristã. No domingo atrasado, eu adiantei a vocês que a ideia de Paulo aqui é que existem roupas que precisam ser abandonadas, precisam ser tiradas, ou porque são inadequadas, ou porque são sujas, não é? Então, Paulo tem isso em mente. Eu ilustrei para vocês aqui que qualquer um de nós reconheceria a inadequação de uma roupa, não é? Eu disse a vocês, imaginem que nós tivéssemos uma programação aí da UPH, como já tivemos, de os homens irem para o Parque Ipanema, fazer exercício, caminhada e depois bater lá uma bolinha, jogar um futebolzinho lá no Parque Ipanema. Nós já fizemos isso. Agora imagine que eu chegasse aqui para essa programação de terno e gravata. Todo mundo ia estranhar, não ia? Ia dizer, pastor, acho que o senhor não entendeu bem o que nós vamos fazer. A sua roupa não está adequada para a atividade do dia. Então, todos nós percebemos a inadequação da roupa. Ou então, imagine que à noite eu venha para pregar e ministrar a Santa Ceia de bermuda e tênis. Você dizer, pastor, tem alguma coisa estranha aí. Não combina. Então, todos nós percebemos a inadequação de uma roupa, não é? Você precisa ter uma roupa adequada. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, assim como uma roupa pode ser inadequada, existe um estilo de vida que é inadequado para o cristão. E assim como ele precisa ter uma roupa que combine com a ocasião, o cristão precisa adotar um estilo de vida que combine com aquilo que ele é agora, por causa da sua união com Cristo. Está claro o que Paulo está dizendo aqui? Então, esta é a estrutura que Paulo usa no seu argumento aqui. Despir-se e revestir-se. Então, preste atenção nessa estrutura. Então, você precisa usar a roupa adequada com a ocasião. Você precisa adotar o estilo de vida adequado com aquilo que você é agora em Cristo Jesus. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Aí você vai perguntar, mas o que eu sou agora em Cristo Jesus? O que eu sou? Paulo vai usar aqui o conceito de novo homem e velho homem. Isso está muito claro aí. Dê uma olhada no verso 9. Olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Verso 10. E vos revestistes do novo homem. Então, Paulo usa esse binômio, novo homem e velho homem, para que a gente entenda o que nós éramos e o que nós viemos a ser por causa da nossa união com Cristo. Nós éramos velho homem e nós nos tornamos novo homem. Então, Paulo usa esse binômio para que a gente compreenda o que aconteceu conosco por causa da nossa união com Cristo. Por favor, você precisa entender que Paulo está usando homem aí, a expressão homem, de maneira genérica, tá bom? Homem aí é humanidade, de maneira genérica. Inclui homens e mulheres, tá bom?
Então, homem aí é homem genérico. Então, para Paulo, existe uma velha humanidade, um velho homem, e existe uma nova humanidade e existe um novo homem. Mas como é que Paulo chega a esta conclusão da existência de duas humanidades, uma velha e uma nova? É que Paulo e mesmo outros autores da Bíblia entendem que a morte e a ressurreição de Jesus é o marco histórico do surgimento dessas duas humanidades. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é, o Verbo tomou para si a humanidade corrompida pelo pecado, estragada pelo pecado, com as consequências da queda. Então, o Verbo tomou para si a humanidade. Então, em Jesus, divindade e humanidade se uniram. Quando Jesus foi à cruz e morreu, Deus estava julgando a velha humanidade. Deus estava condenando a velha humanidade. Deus estava trazendo o seu juízo sobre a velha humanidade. Então, a morte de Jesus foi o julgamento de Deus contra a velha humanidade. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, trazendo à existência uma nova humanidade. Então, a nova humanidade veio à existência quando Cristo ressuscitou. Ao longo dos séculos, o povo de Deus vivia nessa expectativa. A expectativa de que Deus faria algo fantástico na história dos homens. Que Deus viria e faria uma intervenção na história dos homens. Que Deus viria para fazer tudo novo de novo. Deus criou os céus e terra, e nós estragamos os céus e terra que Ele criou. Mas Deus prometeu que viria em um determinado momento da história dos homens para recriar novos céus e nova terra. E Ele fez isso na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que é Deus, o eterno Filho de Deus, que veio para esse mundo, entrou na história dos homens para fazer tudo novo de novo. Então preste bem atenção. A morte e a ressurreição de Jesus são centrais para a nossa fé, exatamente porque são eventos históricos extremamente importantes. São os divisores de água da história da humanidade. É o recomeço. Por isso é que Paulo chama Jesus de o último Adão. Teve um primeiro Adão, início da velha humanidade que se estragou, e agora tem um último Adão, que é o início de uma nova humanidade que está vindo à existência. Então é isso que Paulo está chamando de velho homem e de novo homem. A morte e a ressurreição de Jesus são centrais para a nossa fé. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, o que ele disse? Se Cristo não ressuscitou, porque havia pessoas lá em Corinto que estavam duvidando da ressurreição. Paulo diz, como é isso?
Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Preste atenção. Se Cristo não ressuscitou, o novo não veio. A nova humanidade não veio. Se Cristo não ressuscitou, então só tem o velho. Só tem a velha humanidade. Então, para Paulo, Cristo ressuscitou sim. E ele inaugurou a nova criação. É por isso que eu tenho dito a vocês que a morte e a ressurreição de Jesus são como as dobradiças da história. Como foi o momento em que Deus virou a página do velho para o novo. Por que nós guardamos o domingo? Porque o domingo foi o dia que Cristo ressuscitou. O domingo foi a inauguração da nova criação. Até então, o dia de guarda tinha a ver com a velha criação, não tinha? Por que os nossos irmãos do passado, no Antigo Testamento, guardavam o sábado? Porque Deus criou o mundo, a velha criação, em 6 dias e descansou no 7º. Então, o dia de guarda tinha a ver com a velha criação. Para nós, tem a ver com a nova criação. Então, o domingo, aquele domingo que Cristo, no qual Cristo ressuscitou, não era apenas o início de uma nova semana, mas era o início de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova ordem de coisas que veio à existência. Então, você não vai entender a realidade de maneira bíblica e cristã se você não entender que há essa sobreposição entre duas eras. Há uma era velha que está passando e ela já tem prazo de validade, está indo embora. E tem uma era nova que está chegando, entendeu? Então a gente vive esse momento da história da humanidade. O velho está aí, mas tem os seus dias contados. O novo já chegou, mas não brilhou ainda com toda a intensidade. Então a gente vive na madrugada, não é? Não é noite ainda, não é noite mais. Os primeiros raios de sol já estão sendo jogados sobre a terra, mas o sol ainda não brilhou com toda a intensidade. Nós vivemos na madrugada, não é? Da humanidade. Essa é a visão cristã. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, isso aconteceu. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a velha humanidade foi julgada e condenada, e a nova humanidade foi estabelecida. Ela foi inaugurada, não é? Ainda não foi consumada, mas já foi inaugurada. Então, Paulo aí quer que os seus leitores entendam esse binômio do velho e do novo. E qual é o argumento de Paulo? Você estava unido a Cristo quando isso aconteceu. Você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Logo, por causa da sua união com Cristo, você foi transportado do velho para o novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. Se alguém está em Cristo, não é mais velho. Ele é parte do novo, por causa da união com Cristo. Porque Cristo não apenas inaugurou o novo, mas ele trouxe consigo todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele trouxe consigo para o novo todos aqueles que estavam unidos a ele, antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, é essa estrutura de pensamento que Paulo está usando aqui. Então, você precisa entender
a estrutura de Paulo, não é? Então, é isso que Paulo está dizendo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo está falando aqui de eventos históricos, não é? O velho já foi julgado e o novo já foi inaugurado. Se você estiver unido com Cristo, você participou desse negócio aí. Você foi arrancado do velho e foi levado para o novo. Então, velha humanidade, velho homem, nova humanidade, novo homem. Preste bem atenção. Aqui é muito importante a gente lembrar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Eu tenho ensinado a vocês a fazer a distinção entre o indicativo e o imperativo do Evangelho. Isso é muito importante. O indicativo é aquele modo verbal que faz constatações. O imperativo é aquele modo verbal que dá ordens. Muitos de nós têm a tendência de achar que a vida cristã começa com imperativo. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça isso. Acha que... Não. A vida cristã não começa com imperativo. A vida cristã começa com indicativo. A vida cristã não começa com o que você faz. A vida cristã começa com o que Deus faz. Percebe? Deus uniu você a Cristo. Deus arrancou você do velho e levou você para o novo. Deus fez isso. Não começa com você. Agora, considerando o que Deus fez, você deve, em resposta ao que Deus fez, usar roupas adequadas com o novo. Entendeu? Pare de usar as roupas da velha criação. Mais uma vez, eu estou usando figura de linguagem. Não estou falando de moda evangélica aqui não, tá bom? Isso não existe não. Eu estou falando figurativamente. Roupa aqui é um estilo de vida. Tem um estilo de vida característico do velho. Tem um estilo de vida característico do novo. É isso que Paulo está falando quando ele diz de despojar-se, de despir-se. Paulo olha para a vida do crente e fala, ih, cara, sua roupa está inadequada. Está parecendo o pastor que vai fazer caminhada de terno lá no Parque Ipanema. Não combina. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que despojar-se dessa roupa, porque ela não combina com aquilo que você é. Você agora é novo homem. Você agora é nova criação. Então, essa roupa é inadequada. É isso que Paulo está ensinando aqui, não é? Então, imperativo só vem depois do indicativo. Se você inverter isso, deixa de ser evangelho. Se você começar com imperativo, virou legalismo. Muita gente acha que é assim que a vida cristã funciona. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar e me salvar. Não, é o contrário. Porque Deus me amou e me salvou, eu tenho que fazer alguma coisa. Percebe como é que muda tudo? É o contrário. Não começa com você, começa com Deus. Começa com Deus, ok? Então, veja bem. Paulo está usando o binômio de velhas roupas, roupas inadequadas, com roupas novas e roupas adequadas. Pergunta é, que roupas são essas das quais eu tenho que me despir? Que roupas são essas? Veja o verso 8 aí do texto que estamos analisando. Agora, porém, despojai-vos, despivo-vos, não é? Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Verso 9, mentira. Por que eu tenho que me despir dessa roupa? Porque essa é uma roupa característica do velho homem, da velha criação. Não combina mais com aquilo que você é. Então, Paulo diz, você precisa despojar-se dessas coisas. É assim que nós somos aperfeiçoados, entendendo a minha união com Cristo e respondendo a esta união com Cristo de maneira adequada. Como é que eu respondo? Despindo-me, não é? E eu só posso me despir dessas coisas por causa da minha união com Cristo. Eu não poderia despir-me destas coisas se eu não estivesse unido a Cristo. Porque a força para me despir dessas coisas vem de Cristo também, não vem de mim. Lembra que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Então Paulo está dizendo, olha, dispa disso. Você não pode dizer, não, eu não consigo. Claro que consegue, você está unido a Cristo. A força para você se despir disso vem do próprio Cristo. A vida cristã é toda vivida em união com Cristo. Isso é viver pela fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. E a ajuda de Deus nos encontra no caminho da obediência. Na medida em que eu me disponho a obedecer, eu sou ajudado. Se eu nunca me dispuser a obedecer, a ajuda não vem. É na medida em que eu me disponho, a ajuda de Deus me encontra no caminho da obediência. Lembra do homem com a mão ressequida? Lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus falou, levanta a sua mão. Ele podia falar, o senhor está me tirando, é? Está zombando de mim, levanta a mão. A minha mão é aleijada, eu não posso levantar a mão. Mas a Bíblia diz que o homem se dispôs a fazer aquilo que ele não podia fazer por si mesmo. E de repente, surpreendentemente, ele fez o que não podia fazer por si mesmo. A ajuda do Senhor nos encontra no caminho da obediência. Quando eu me disponho a fazer, eu acabo fazendo coisas que eu falo, meu Deus, não foi eu que fiz isso não. Não foi mesmo não. Você fez, foi você e não foi, né? Foi você que fez na força que Deus supre. Não é? Não foi na sua própria força. Então, não apenas o novo nascimento, a justificação, mas a santificação, o crescimento espiritual é obra da graça de Deus. Você não se desenvolve e cresce sozinho. Você se desenvolve e cresce porque Deus está operando em você. Você não é passivo, você é ativo. Mas você é ativo na força que Deus supre. É assim que funciona. Então, Paulo está dizendo aí, olha, essa é a velha roupa. Ira. Nós vimos que Deus se ira. A ira de Deus é sempre santa. A nossa não. A nossa quase sempre é ira pecaminosa. É fruto do nosso egoísmo, é fruto da idolatria do nosso coração, indignação, maldade, não é? Isso são roupas características da velha humanidade. Maledicência. O que é maledicência? Fofoca, não é? Fofoca. Isso não combina mais com você.
Você precisa tirar essa roupagem. Um crente fofoqueiro é um contrassenso. Isso é roupa velha, tá? Linguagem obscena no vosso falar, não é? Mentira. Então, quando Paulo fala de despir-se da roupa inadequada, ele está falando de abandonar um estilo de vida que é característico da velha criação, de onde nós fomos tirados. Então, Paulo está aí dizendo que você precisa abandonar estas roupas inadequadas. Mas deixe-me fazer uma provocação. Vamos imaginar que a pessoa diga: eu sou cristão, mas eu não quero tirar essas roupas velhas. Eu me sinto confortável nessas roupas velhas, não é? É mais ou menos se eu chegasse aqui de terno e gravata para fazer caminhada lá no parque e o pessoal da UPH diz: reverendo, não faz sentido, cara. Vai em casa lá e vai colocar lá um short, um tênis, uma camiseta leve. Não, eu quero ir assim, eu gosto de andar de terno e gravata, é assim que eu me sinto melhor. Talvez o pessoal dissesse para o conselho: o pastor precisa de ajuda, hein? Vocês precisam fazer alguma coisa com esse pastor aí, ele precisa de ajuda, não tá batendo bem das bolas, não. Não ia ser? O PH ia falar, procurar o vice-presidente do conselho, falar: rapaz, você precisa dar um jeito nesse negócio aí, esse pastor aí, sei não, hein? Não é? Não dá. Então, alguém que não queira despir-se, sei não. Talvez a gente até desconfie, olha, talvez se ele se sente confortável com essas roupas, talvez ele ainda não seja nova criação. Talvez ele ainda seja velha criação. Talvez ele esteja em Adão e não em Cristo. Eu não posso sondar o coração das pessoas, mas se alguém teima em não tirar as velhas roupas, eu vou ter pelo menos uma dúvida, né? Vou dizer, sei não, cara. Precisa rever aí a sua experiência cristã. Talvez você ainda não saiu do velho. Porque o normal é que você se sentisse desconfortável com essas roupas. Entendeu? Então, talvez você não esteja unido a Cristo ainda. Talvez você uniu-se à igreja, mas não uniu-se a Cristo, né? Não foi unido a Cristo. É possível isso, né? Devido se diz cristão, foi batizado, professou publicamente a sua fé, é membro da igreja, mas ainda não é nova criação. É possível, isso acontece, não é? Então, talvez seja esse o caso. Mas há algo muito importante que eu quero mostrar para vocês no verso 10. Dê uma olhada no verso 10, algo muito importante aí. No verso 10, Paulo diz aí a respeito deste novo homem que veio à existência na morte e ressurreição de Cristo. Paulo diz que esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está dizendo aí? O que significa isso? Dizer que esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, Paulo está dizendo que este novo homem está em processo de aperfeiçoamento. Ele
ele se refaz, essa nova humanidade se refaz continuamente para o pleno conhecimento. Talvez você diga, mas espera aí. Esse novo homem já existe ou ainda está vindo à existência? O pastor disse que quando Cristo ressuscitou, a nova humanidade veio à existência, não é? Ele já existe, mas como é que diz aqui que ele está vindo à existência? Ele se refaz para o pleno conhecimento. Irmãos, as duas coisas são verdadeiras. A nova humanidade, o novo homem já existe, mas ele ainda está vindo à existência. Isso parece contraditório, mas isso não é contraditório. O novo homem já existe, mas essa nova humanidade, ela só existe plenamente onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Você quer ver o homem perfeito? Olha para Jesus. Então, essa humanidade perfeita já existe. Quando Cristo ressuscitou, o primeiro homem perfeito entrou na história. Primeiro. Ele é o primeiro. Então, já existe um homem perfeito. Onde é que ele está? À direita de Deus, governando o universo. Jesus é ser humano até hoje. Ele nunca vai deixar de ser humano. Deus e homem ao mesmo tempo. Então, o primeiro ser humano da nova humanidade já existe, não é? Nós já conhecemos a Cristo. Conhecer aqui não é conhecimento conceitual, não é saber conceitos, é conhecimento experimental. Você já conhece a Cristo porque está unido a Ele. Então, você já participa com Cristo desta nova humanidade. Mas você ainda não conhece a Cristo. Você ainda não experimenta plenamente a nova humanidade. Agora você vai entender o que Paulo está dizendo aí. Veja o que Paulo está dizendo aí, verso 10. Que o novo homem se refaz, ele está em processo, se refaz para o pleno conhecimento de Cristo, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, você já conhece a Cristo, você já experimenta a nova humanidade, mas você ainda não conhece plenamente. Você não experimenta plenamente o novo. Você já é essencialmente nova criação, mas você ainda não é totalmente nova criação. Entendeu? Já, mas ainda não. Já é nova criação, mas ainda não é totalmente nova criação. Uma maneira de você perceber isso é você transpor, e a Bíblia faz isto, transpor essa dimensão espiritual para a dimensão biológica. A Bíblia fala da nossa vida espiritual cristã em termos das categorias da nossa vida biológica, não fala? A Bíblia fala que você nasceu de novo. Nasceu, não é? A Bíblia fala que você está crescendo rumo à maturidade, não é? Você já é
mas não é plenamente. É, mas não é plenamente. Deixa eu explicar isso. Pense numa criança, 5 anos, 4, 5 anos. Pense numa criança de 4, 5 anos. Ela é um ser humano? É. Não é? É um ser humano. Claro que é. Mas ela é um ser humano pleno? Não. Não é um ser humano pleno no sentido, não me entendam mal, no sentido de não viver ainda a plenitude daquilo que ela ainda será. Por exemplo, uma criança de 5 anos, 4 anos, 5 anos, o seu aparelho reprodutivo ainda está em desenvolvimento. Não é verdade? Uma criança de 4 e 5 anos, até a sua, talvez, coordenação motora ainda está em desenvolvimento. Entendeu? Já é um ser humano. Em toda a sua plenitude? Ainda não. Ela está em processo de desenvolvimento até chegar à maturidade. É isso que a Bíblia diz do cristão. Nós já somos novas criaturas, mas estamos em processo de maturidade até chegar à estatura de varão perfeito. Qual a estatura de varão perfeito? Ser igual a Cristo. Ele é o ser humano perfeito. Entendeu? O que Paulo está dizendo aqui? Preste bem atenção, vou repetir. Ele diz que o novo homem, verso 10, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos criados em Cristo Jesus, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Então, preste bem atenção. A nova humanidade está em processo de desenvolvimento rumo à maturidade. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 10. Deixe-me mostrar isso a você. Abra 2 aos Coríntios 3. 2 aos Coríntios 3. Para você ver como é que Paulo fala desse processo. Verso 18. Segundo aos Coríntios 3, verso 18, Paulo diz aí: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, Paulo está dizendo que com o nosso rosto desvendado, quando a gente contempla a glória de Cristo nas páginas da Bíblia, o que acontece conosco? Nós somos transformados. E é uma transformação paulatina, gradativa, é de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está dizendo é que quando você estuda a Bíblia, quando você é exposto ao ensino da Bíblia, como está acontecendo agora, isso aqui acontece com você. Se o Espírito Santo abre os seus olhos e você olha para as páginas da Bíblia e contempla a glória de Cristo, aí diz que você é transformado gradativamente pelo Espírito Santo na própria imagem do Senhor Jesus. É gradativo. Nenhum de nós chegou lá ainda. Nenhum de nós conhece plenamente a Cristo, experimenta plenamente esta nova humanidade. Mas nós vamos chegar lá. Estamos caminhando para lá.
O novo homem se refaz para o pleno conhecimento. Olha 1 de João 3. 1 de João 3, versos 2 e 3. 1 de João 3, versos 2 e 3. João diz: Amados, agora somos filhos de Deus. Já somos, nós já somos. Já somos no presente. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha o já e o ainda não aí. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos tudo aquilo que haveremos de ser. Somos como uma criança que ainda não alcançou a maturidade, não é? Então veja bem, já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, quando Cristo vier na sua segunda vinda, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E qual é a consequência disso? Verso 3. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, Deus está levando você na direção de ser maduro. Deus está levando você na direção de Cristo. Você vai ser igual a Cristo. A consequência lógica e óbvia disso é que aqueles que têm essa esperança já se esforçam hoje para ser igual a Cristo. Mesmo que não consiga ser totalmente igual a Cristo. Mas esse é o alvo, esse é o anseio, esse é o desejo. Entende? Então, todo aquele que tem essa esperança de ser igual a Cristo, já se esforça no presente para ser igual a Ele. Que é despir-se da roupa inadequada e revestir-se da roupa adequada. Não é? Então, é exatamente isso que é o ensino da Escritura. O crente, nova criação em Cristo, deve constantemente se despir de roupas inadequadas e constantemente se revestir de roupas adequadas. É um contínuo despir-se e um contínuo revestir-se. A luta às vezes é renhida. Às vezes a batalha é intensa. Às vezes a espiritualidade cristã pode se tornar algo assim desalentador, desanimador. Mas nós precisamos lembrar-nos de que estamos unidos a Cristo. Dele flui os recursos para você viver a vida cristã. Isso é muito importante. Muita gente acha que quem precisa do evangelho é não crente. Aí você, não crente, aí você prega o evangelho para ele ficar crente, né? Ora, o crente já nasceu de novo, já... Não. Nós precisamos do evangelho todos os dias. Você precisa do evangelho hoje, tanto quanto precisava no seu primeiro dia de vida cristã. Você precisa todos os dias voltar ao Calvário, lembrar-se de quem você é, unido a Cristo, lembrar-se de que os recursos para viver a vida cristã estão disponíveis para você em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo, continuar crendo em Cristo continuamente, dia após dia. E esta é a garantia que nós temos, que vamos chegar lá.
quando a luta parecer difícil, lembre-se disso. Filipenses 1:6. Abra sua Bíblia em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 diz Paulo: estou plenamente certo. Olha, Paulo diz que tinha toda certeza, plena certeza, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, isso aí é uma promessa maravilhosa para dar esperança a você na luta contra o pecado no dia a dia. 1 aos Coríntios 1, 8 e 9. Dê uma olhada aí em 1 aos Coríntios 1, 8 e 9. Diz aí que Cristo, Senhor Jesus Cristo, o qual, verso 8, também vos confirmará até o fim. Ou seja, você vai chegar lá. Cristo garante isso, ele vai confirmar você até o fim. Para quê? Para serdes irrepreensíveis no dia, olha aí, no dia com D maiúsculo, é o dia da vinda de Cristo, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha a garantia, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que garante que eu vou chegar lá à maturidade é que o Deus que me chamou à comunhão de seu Filho, o Deus que me uniu a Cristo, ele é fiel, ele é confiável. Ele está empenhado em fazer de mim um ser humano perfeito igual a Cristo. E eu não posso duvidar de que ele cumpre aquilo que promete, não é? Então, ele está tão empenhado nisto que ele não poupou seu próprio filho. Ora, se ele não poupou seu próprio filho, ele não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Esse é o raciocínio que Paulo faz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ao entregar o seu filho, ele demonstrou a disposição dele de fazer isso. Ele está disposto a fazer isso. Ele deu o seu próprio filho. Então, meus irmãos, até o verso 10, deixa eu voltar aqui, que o meu tempo esgotou. Nós fomos até o verso 10. Atos Romanos, Efésios. Deixa eu só localizar aqui novamente Colossenses. Fomos até o verso 10, não é? E aí o verso 11, a gente vê na semana que vem, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu programei comentar um pouco sobre o verso 11 hoje também, mas o nosso tempo não vai dar. Aí no verso 11, Paulo está dando características dessa nova humanidade, não é? Dessa nova humanidade que veio à existência por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então, até o verso 11, Paulo, do 8 ao 11, Paulo está ensinando os seus leitores a tirar a roupa inadequada, tirar a roupa suja, até o verso 11. E no verso 12, ele vai começar a mostrar a vestir a roupa nova, a vestir a roupa adequada. Tem que tirar a roupa, mas não é para ficar nu, não é? É para vestir a roupa adequada. É isso que Paulo está dizendo. Então, até o verso 11, Paulo está falando do despir-se. A partir do verso 12, ele vai começar a falar do revestir-se. Qual é a roupa adequada, coerente com aquilo que somos em Cristo Jesus.
Esse é o caminho. Esse é o caminho do aperfeiçoamento cristão. Você é aperfeiçoado, isso que Paulo está dizendo, não obedecendo ritos judaicos, circuncisão. Não é assim que você é aperfeiçoado. Você é aperfeiçoado não por meio de cumprir as festas religiosas dos judeus. Não é isso que vai melhorar você. Você é aperfeiçoado por meio da sua união com Cristo. É você entender que em Cristo você foi feito nova criatura. Admita isso, acredite nisso, isso é verdade a seu respeito. E comece a responder a isso de maneira adequada. Como é que eu respondo a isso de maneira adequada? Comece a tirar aquelas roupas que não combinam mais com aquilo que você é. Fofoca, para de fazer fofoca, para com isso. Mentira, para de falar mentira. Por quê? Porque isso é roupa velha, não está adequado mais. Linguagem obscena, às vezes piadinhas aí. Para com isso. Para com isso. Isso é roupa inadequada. É assim que você vai sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Alguma pergunta ou alguma colocação sobre o que vimos? Fomos até o verso 10. Não havendo, nós vamos então nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus a bênção desta aula e pedir a Ele que a semente da palavra dele germine, cresça e produza frutos no nosso coração. Deus bondoso, muito obrigado porque nesta manhã o Senhor nos lembrou de maneira tão clara daquilo que somos em Cristo Jesus. Somos uma nova humanidade. Somos uma nova criação. E muito obrigado porque aprendemos que precisamos responder a isso de maneira adequada, vivendo de maneira condizente com essa nossa condição em Cristo Jesus. Obrigado por nos lembrares de que nós já somos novas criaturas, mas ainda não somos plenamente novas criaturas. Ainda não alcançamos a maturidade. Mas muito obrigado, porque o Senhor está empenhado em nos fazer alcançar a estatura de varão perfeito. Muito obrigado, porque o Senhor prometeu isto, e o Senhor certamente haverá de cumprir. Ó Deus, ajuda-nos a desejar ser igual a Cristo, e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a dia após dia caminhar na direção daquilo que Cristo é. Como diz o apóstolo Paulo, nós ainda não alcançamos, mas todos os dias nós caminhamos para o alvo da nossa bendita vocação em Cristo Jesus. Que a tua palavra caia no nosso coração como semente em boa terra e que ela germine, cresça e produza frutos de vida eterna no nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.